havia dito antes, eu resolvi o desafio da biblioteca digital, que vai abordar um pouco sobre estrutura de dados. Eu também vou sintetizar também alguns conceitos aqui na hora de explicar e também vou fazer a apresentação do funcionamento do projeto. Vocês querem que eu explique primeiramente o projeto para depois ver ele funcionando ou querem ver ele funcionando para depois explicar o projeto? Eu acho que contextualiza para nós. Isso, Primeiro acho melhor. explicar, né? Isso. Uhum. Ok, ótimo. Bem, todos já estão vendo a minha tela aí. Esse mesmo README que está aqui aparecendo é o mesmo que está lá no link do GitHub. Caso alguém não tenha, o Renato aí pode compartilhar aí o link para vocês dar uma acessada no projeto. Tem esse código, inclusive, que eu vou apresentar, ele já está disponível. Inclusive, eu fiz até uma alteração ainda hoje. Eu estava tentando implementar algumas coisas, mas eu disse, não, para não ficar muito tempo e para não confundir muito, até porque do tipo tem gente que ainda está estudando, a tecnologia está iniciando, aí pode confundir um pouco. Iniciando aqui, alguém está com o microfone aberto? Iago, Pode seguir. Explicando aqui, ele já deixou, vamos dizer assim, de uma certa forma, facilitou um pouco a questão das estruturas pelo fato de o desafio já ter uma referência para qual estrutura usar e para cada funcionalidade do projeto. Explicando aqui as regras do desafio, você vai ter que ter uma classe livre com os atributos de ID, título, autor, ano, publicação, gênero e implementar os métodos equals e hashcode e o método toString. Eu também vou mostrar para vocês alguns detalhes a respeito desses métodos em si, que tem alguns segredinhos que você fazendo isso otimiza melhor o seu trabalho. Inclusive, o toString, vamos dizer assim, que é o que mais aborda nessa parte aí do projeto que eu dei ênfase no desafio. Vai ter a classe biblioteca. Aqui ele já vai abordar quais são os atributos que vão ter. Vai ter um list de livros para armazenar, uma estrutura set de livros que vai evitar você cadastrar livros duplicados. Aqui, sintetizando essa parte de duplicados, eu também abordei no projeto a questão de você lançar uma exceção personalizada para quando tiver essa eventualidade aparecer uma mensagem personalizada bem bonita lá para o usuário. Vai ter também a estrutura de map, que trabalha com chave e valor. A fila de empréstimos. Quem nunca viu essa questão de Kiwi para trabalhar com filas e pilhas, quem está estudando, geralmente, quando você está aprendendo, você não vai, vamos dizer, utilizar diretamente a fila e a pilha. Você vai criar a classe para ter aquela estrutura completa, que faz o mesmo comportamento que a Kiwi e a Stack tem. Aí, com eu mostrando o código, eu vou explicar algumas coisas, alguns detalhes referente a cada uma dessas estruturas também. E o método, os métodos obrigatórios, que vai ser adicionar livro, remover livro por ID, buscar livro por título, listar livros ordenados por ano, emprestar livro e devolver livro. Eu também fiz algumas melhorias em relação a esses métodos,
que eu também vou explicar no código também. E esse menuzinho... Oi? Alguma pergunta? Ah, tá. Pode seguir. Temos a classe main. Eu utilizei, inclusive, esse mesmo estrutura aqui para fazer o menu. Para quando for executar o programa, o usuário escolher quais são as opções que ele vai fazer. E aqui os conceitos praticados. De lista ordenada, acesso por índice. Esses conceitos, vamos dizer assim, que ele foi incluído aqui para dar uma ênfase em questão de diferença entre cada estrutura que foi abordada nesse desafio. Vamos dizer assim que hoje, se perguntar para mim, dessas estruturas, qual é a que tem melhor performance para você utilizar ela? Tudo vai depender, gente. Tudo vai depender, porque assim, cada estrutura dessa, list, set, map, queue e stack, ela é otimizada para um tipo diferente de cada operação. Às vezes você vai desenvolver uma funcionalidade em uma API, em um monolito, e é necessário que você tenha um conhecimento de cada estrutura dessa para aplicar na melhor abordagem do problema que você está tentando resolver. Vamos dizer assim, um exemplo. A estrutura map, ela tem uma melhor associação assim para desempenho no sentido de você corresponder lá a chave e o valor, mas nem sempre ela poderá ser aplicada em todos os casos. Porque aí vai depender se você vai precisar daqueles dados ali salvos no banco de dados para poder buscar eles e tal, fazer todo o tratamento de dados, tudo isso. Um outro exemplo que também poderia dar era para a estrutura de set, que ela tem uma otimização para buscas rápidas. Aí, para esse tipo de situação e para garantir que não tenha duplicidade, você vai utilizar a estrutura set. Bem, eu vou mostrar o código inicialmente, que eu fiz exatamente como está aqui. Eu fiz a classe do livro, a classe biblioteca e a classe main para executar o programa. Na classe livro, Danilo, eu acredito... Oi? tem uma pergunta. Sim. Ali, o que você falou do set, do map ali, né? Eu posso, então, estar usando, por exemplo, ali todos que você listou num projeto só, né? Eu não preciso, tipo, eu Pode. escolhi list, eu tenho que usar o list para fazer a Todas as busca. ocasiões, não. Pode utilizar de acordo com a necessidade. Ah, tá. Isso sem problema nenhum. E até mesmo, vamos dizer assim, você criando classes que, vamos dizer assim, uma classe para list, uma classe para set, uma classe para map, que vai fazer uma operação de cada, e você instanciar aquela classe para utilizar aquela operação, melhor ainda, que fica bem organizado, do tipo... E vocês que estão desenvolvendo projetos, estão trabalhando, é uma dica que eu sempre dou. Não tenham medo de criar as próprias classes. Não tenham medo de criar métodos, de criar interface para implementar em outra classe. Não tenham medo. Até porque, assim, a linguagem Java, ela é muito boa nesse quesito aí de se interrelacionar, se intercomunicar entre as classes e métodos. Isso, a linguagem Java é um dos pontos positivos que tem. Não que as outras não tenham, mas o Java tem uma performance muito boa em relação a isso. Nossa. Até aqui, mais alguma pergunta? Ó, começando pela classe livre, vamos dizer que é a mais básica, mais simples e a de melhor entendimento para você criar uma classe com os atributos que já estavam
definidos no desafio, que seriam esses 5. Você criar o seu construtor para cada vez que for instanciado a classe que você for precisar, você já vai ter que ter aqueles parâmetros já todos inicializados ali para poder utilizar. Os operadores getters e setters. Alguém tem alguma dúvida em relação à estrutura de classe? Assim, estrutura de classe não. A definição de classe de objeto ou não? Bem, como não teve nenhuma quem cala consente, eu vou continuar. E as implementações dos métodos equals e hashcode e o toString. O toString, vamos dizer assim, que eu fiz pessoalmente. E todas as vezes que vocês foram implementar os métodos equals e hashcode, sempre dê preferência aos métodos que são gerados pela própria IDE. Para você gerar esses métodos, você tem essas opções aqui, clicar com o botão direito, Generate, equals e hashcode, e sempre escolham fazer assim, porque às vezes você criar na mão, pode ser que lá na frente você tenha algum problema em relação a isso. Aí eu sempre dou essa dica de vocês sempre construírem o equals e o hashcode aqui mesmo na própria IDE. O toString não, que é algo mais que você pode personalizar. Aí você pode deixar da forma que você quiser. Inclusive essa forma que eu criei aqui, eu vou demonstrar ela em qual lugar ela vai aparecer lá no projeto. Bem, partindo aqui para a classe da biblioteca, eu criei também a classe biblioteca com os atributos de acordo com o que estava no desafio, que seriam as estruturas que seriam utilizadas para cada uma das funcionalidades. Ainda criei mais um atributo a mais, que isso vai me ajudar, mas eu vou lhe dizer por que eu criei esse atributo aqui, que se chama último ID. Bem, explicando aqui os métodos, aqui. Adicionar livro. Como tem lá no desafio, para você cadastrar um livro, adicionar um livro, salvar um livro, tá tudo dentro do mesmo contexto. Esse trecho de código, esse método, ele vai explicar vamos dizer assim, eu vou tentar explicar ele da seguinte maneira. Ao acionar esse método, ele vai precisar desses dados que estão dentro do método, é obrigatório. A partir disso, ele vai gerar um novo ID sequencial. Por isso que eu criei aquele atributo lá em cima, juntamente com as estruturas de dados, que é o último ID. Era obrigatório isso? Não, mas eu acredito que para o usuário, na hora de você cadastrar um livro, você não vai escolher lá qual é o ID. O sistema tem que fazer isso de uma forma automática. E aqui ele vai instanciar a classe livro, vai pegar essas informações que vieram no método e vai atribuir para cada atributo do construtor do livro, e ele vai fazer uma verificação. Essa verificação é para verificar se há algum livro já cadastrado com o título e autor que você informou. Caso tenha, ele vai lançar uma exceção. Foi tanto que eu criei aqui esse pacote de exceção. Vocês vão ver mais exceções de outros tipos e tal. Eu fiz da maneira mais básica e mais simples possível. Poderia também criar uma classe aqui única com todos os tipos de exceptions que possam surgir, mas eu preferi fazer dessa maneira. E por fim, caso ele não tenha nenhuma duplicidade na hora de cadastrar um livro, ele vai adicionar esse livro lá na lista,
da estrutura de dados list, ele também vai adicionar lá na estrutura de dados set e vai utilizar e vai adicionar lá na estrutura de dados do tipo map. Ah, mas aqui no exercício, Adelino, ele quer que use também a fila e a pilha. Não, no momento, para essa funcionalidade de cadastrar, não vai ser utilizado. É tanto que aqui ele já deixa bem claro no desafio que ele vai ser para utilizar na ação de empréstimos dos livros e na devolução do livro. E por fim, o return do método, que ele retorna o livro que está criado para ser adicionado nas seguintes estruturas. Alguém ficou com alguma dúvida desse método ou posso prosseguir? Prosseguindo, o método de remoção, de deleção, de apagar o livro por ID também era uma das funcionalidades que eram obrigatórias do desafio. Aqui não tem muito segredo. Ele vai receber um ID para fazer identificar qual ID está associado ao livro que você quer fazer a deleção. Ele tanto vai tirar lá da estrutura de dados list, vai tirar também, vai apagar lá da estrutura de dados set e vai apagar também da estrutura de dados do tipo map. E aqui tem uma questão também que eu coloquei a exception, de caso você digita lá um ID que não seja correspondente aos que tem, ele vai mostrar a mensagem lá personalizada para você. E no final aqui tem a mensagem que vai ser exibida no terminal na hora de concluir a remoção do livro, vai aparecer lá a mensagem do livro removido. Eu também criei um caso de remoção por título. Como que funciona? Você vai escolher lá daquele menu a opção lá remover livro e eu coloquei isso como um plus a mais no projeto. Se você quer fazer essa remoção por ID, se você quer remover digitando o título do livro ou digitando o nome do autor. Inclusive nessa questão aqui de você remover por título e também por autor, é necessário que você digite pelo menos 3 dígitos para ele procurar. Caso tenha mais de um livro, vai ser exibida essa listagem de livros e lá você vai determinar, se tiver mais de um, vai determinar qual ID correspondente que você vai apagar. Caso contrário, ele já faz a busca e já apaga direto. Aqui também tem uma mensagem personalizada. E ele também remove das estruturas de dados que está direcionado o livro. Esse método aqui e esse remove por autor, vamos dizer assim que a única coisa que muda é o título do livro e o nome do autor, mas praticamente tem a mesma funcionalidade cada um, e até mesmo a similar. Ele é bem próximo de um do outro, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V. Apenas eu mudei aqui o título do método e o parâmetro de busca que vai fazer. E caso vocês tenham alguma pergunta, gente, pode me interromper, que às vezes eu estou explicando um pouco rápido demais, mas pode perguntar algo a qualquer momento, sem problema. Eu tenho uma contribuição, não sei se tu já vai sair do tópico de deleção. Deleção, sim. Tá. Talvez para esse cenário aí não foi o caso, a gente não chegou à ideia de que deletar pode ser um problema. Tem o pessoal que comenta sobre o safe delete, né? O deletar com segurança. Talvez nesse cenário não ocorra porque a gente está trabalhando provavelmente com memória apenas, não tem pertencimento de dados. Isso. Que normalmente é um caso prático, né?
sistemas críticos você não deletaria, por exemplo, um item que pode estar fazendo parte de um histórico, né? Nesse caso. Não sei se Isso. chegou E é a como uma explicar. exclusão lógica, eu não entendi direito. Isso, uma exclusão lógica. O safe delete seria uma exclusão lógica. Você vai desflagar aquele livro como se ele tivesse desabilitado. Ah, perfeito, legal, legal. É a minha opinião, né? Eu não sei qual que é a opinião de vocês com relação a essa questão do Ele, delete. de uma certa forma, ele não vai estar disponível mais para o usuário ter acesso. Vai ficar lá, porém, o usuário não vai ter acesso àquele livro quando ele fizer esse safe delete, como você explicou. Não é isso? Isso aí, isso aí. Para quem não. É para preservar histórico, né? Isso. Para quem não. Acho que vai depender bastante, né? Bastante do uso. Imagina um caso aí de 10 milhões de livros, aí vai listar todos, são 10 milhões de ifs ali no banco. Isso aí. Depende o uso, né? Mas tem sistemas que se deletar uma linha da tabela, quebra as ligações ali, né? Aí já era. Essa questão da exclusão lógica é bem interessante, né? Principalmente quando você trabalha em grandes projetos, né? É muito comum você não excluir dados, né? Então, por exemplo, se você tem os dados de um usuário ali, né? Então, você geralmente cria um campo ali, né? Para dizer se o usuário está ativo ou não está ativo, tá? Então, você cria ali uma flag ali, um campo boolean, né? Para inativar o usuário e não excluir o usuário. Então, esse é o sentido de você usar exclusão lógica. Tá, muito obrigado pela colaboração, pessoal. Continuando aqui, eu já expliquei essa parte de remover por título, remover por autor. A busca, só explicando aqui, eu tenho também a busca por ID, tanto que, se vocês recordaram o que eu falei anteriormente, essa associação de chave e valor para a estrutura de dados do tipo map, ela, vamos dizer assim, é a que tem uma boa performance para você utilizar ela para um cenário desse aqui, né? Não posso dizer que para todos os cenários, assim, num grande projeto seria o ideal, mas pelo menos para atender a essa necessidade aqui no momento, ela se encaixa muito bem nessa questão de desempenho de associação de chave-valor, porque ele vai... se entrar aqui no próprio... deixa eu ver aqui... Isso. Nesse método aqui de buscar por ID, ele vai retornar exatamente aquele chave-valor do ID que está passando aqui no método. Vou passar, porque eu acredito que vocês vendo isso funcionando, fica até melhor de ver o exemplo. Até mesmo para adiantar por conta do tempo, já são 8h30, nós temos até às 9 horas. Se passar um pouquinho, desculpa, já vou adiantando. Esses métodos aqui que eu criei, busca por título, buscar por autor, não são pré-requisitos aqui do desafio. Ele... não, ainda tem buscar livre por título, tem. Não tem o por autor, né? Não, por autor não tem. Já fica um plus também que foi implementado aí, só explicando um pouquinho essa busca, tanto por título como por autor, ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar esse parâmetro que está vindo, ou título ou autor, eu criei esse método aqui para poder ajudar na interpretação, na compreensão, para não ficar um código tão extenso, porque se der algum problema depois, vamos dizer que vai ter um problema nesse método, você vai ajustar apenas esse método e vai funcionar de boa. Ele vai pegar aquela informação ali e vai
Por isso que eu disse, ó, se você fizer a busca ali, pelo menos com 3 caracteres, ele já vai funcionar. Caso contrário, ele já vai lançar uma exceção, uma exception. Voltando lá para o método, explicar o próximo passo, busca por autor. Certo. Aí aqui ele vai tratar esse... vai deixar ele com a... Caso tenha algum caso sensitivo, tanto de letra minúscula, letra maiúscula, ele vai fazer esse tratamento e vai lá na lista da estrutura de dados list e vai fazer essa busca. Ele está utilizando aqui o string, que o string é lá do... Me corrija se eu estiver errado, viu? Lá do Java 8. Esse projeto foi desenvolvido no Java 21, mas a partir do Java 10, Java 11, ele já funciona. Eu acredito que ninguém utiliza mais o Java 8, né? Porque, assim, além de eu estar utilizando o string, eu estou utilizando também o var para criar alguma variável. Lá na classe main, eu vou apresentar ela e estou utilizando o objects. O objects é do Java 9. E o reference method também eu estou utilizando eu acho que é do Java, se não for do Java 9, é do Java 10. Bem, eu acredito que vocês não vão ter problemas não. Caso tenha, você pode deixar uma dúvida para mim lá no grupo e tal, que eu vou tentar responder e ajudar. Adelino, Oi. contribuição rápida. Existem empresas atualmente de grande porte que utilizam o Java 8. Inclusive, eu trabalho com uma empresa que usa o Java 8, cara. Mas é aquela questão, né? Do tipo, se o sistema tá funcionando, tá entregando aquilo que o cliente quer, eles vão deixar aquilo ali o máximo possível sem querer mexer. Vai ter manutenção? Claro que vai ter, mas vamos dizer assim que não é uma necessidade eventual de trocar a linguagem. A linguagem não, desculpa, a versão. Nesse exemplo aí que eu comentei é porque é sistema interno aí que eles não vão mudar mesmo. Olha, eu já trabalhei numa empresa que utilizava Java 7, cara, pra você ter ideia. Java 7. É bem comum, ainda mais uma empresa grande, né, cara? Onde tudo é muito caro para ser feito. Mas o pessoal não muda a versão do Java até que precise, aí é aquela correria. Esses outros métodos aqui, do listar ordenado ano, ele vai ordenar por ano crescente. Eu acredito que, assim, eu estou falando, mas possa ser que alguém diga, sim, mas como ele está fazendo isso, né? Nós utilizamos essa string, utilizamos esse método sorted, que ele vai buscar esses elementos e vai ordenar. E aqui você vai ter qual o critério dessa ordenação que você vai fazer. Ele vai fazer... Eu peguei aqui essa interface comparator. Ele vai comparar o ano de publicação e vai deixar ele ordenado por ordem crescente. Dessa mesma forma, vamos dizer assim, o mesmo entendimento ele vai fazer se for nesse outro método ordenado por título. Que aí ele vai também pegar todas aquelas informações, pegar todos os livros que estão lá na estrutura de dados list, vai fazer o string, vai fazer ordenar eles, e aqui dentro desse ordenar você vai colocar o método que está sendo de critério para que seja efetivada essa ordenação. E no final, esse for each é somente para exibir lá na tela, para quando você escolher essa opção, aparecer bonitinho lá para você. Essa lista ordenada autor também tem essa mesma regra. E por final, o listar todos
ele apenas vai percorrer a lista e vai exibir lá para o usuário. Agora, para essa parte aqui de empréstimos e devoluções, que aí a gente vai trabalhar com as estruturas fila e pilha. Para empréstimos e... desculpe. Para o método emprestar, que ele vai verificar o ID, ele vai procurar no MAP qual é o livro que você quer. Caso esse livro não esteja lá, você digite um ID que não seja correspondente, vai lançar exception, e ele vai pegar aquele livro e adicionar lá na estrutura de dados Kiwi. Quem nunca viu Kiwi, não se preocupe não, porque se você trabalha e ainda não pegou nenhuma demanda para trabalhar com mensageria usa fila, é o exemplo prático hoje que mais se usa fila. Mas também você pode utilizar para um software que precise que tenha uma ordenação lá que esteja por fila também. Isso não impede que você utilize isso num projeto normal. Como até anteriormente teve uma pergunta que eu posso utilizar todos no projeto? Pode, fica à vontade. Vai depender da necessidade do problema que você está para resolver. Se for a melhor ocasião você utilizar uma Kiwi, uma stack, uma list, uma set ou um map, você pode utilizar sem problema nenhum. Sugestão, a galera perguntou, né, se dá para usar todos. Vai depender do tamanho do teu projeto. Se o teu projeto é pequeno, qualquer um deles vai te trazer o resultado que tu quer. Quando tu começa a escalar, aí tu vai começar a sentir a diferença de utilizar um pro outro. Exatamente. Bem, esse método emprestar, ele vai adicionar o livro lá na estrutura de dados do tipo Kiwi, da fila, e no final vai exibir. Acabou o método, pronto. Para devolver, ele já vai utilizar a última estrutura que foi sugerida aqui no desafio, que é a pilha. Na hora de devolver, eu também, vamos dizer assim, eu fiz um pouco diferente. Eu fiz um plus a mais. Tem essa questão de você utilizar a estrutura de dados pilha e devolver o próximo elemento que está para sair da pilha, ou você pode devolver também um livro que ele está, vamos dizer assim, que se você pega 3 livros e você quer devolver o que está ali no meio. Tem a opção também no sistema que eu fiz um plus a mais para você escolher aquele livro que você quer devolver e retirar. Tudo isso utilizando a estrutura de dados e, vamos dizer assim, deixando o projeto um pouco mais dinâmico. Bem, continuando aqui, foi tanto que eu tenho algumas... buscar na fila... Deixa eu ver aqui. Buscar na fila por título é esse que não tem, Buscar... Não. Deixa eu fechar essa parte aqui. Esses métodos aqui também eles são iguais. Vou buscar por autor que você falou. Oi? Você falou qual que era o método que não estava lá, é o buscar por autor. Isso, buscar por autor, que eu deixei um plus a mais essa questão. Esses 2 métodos aqui foi do tipo exatamente para você, quando for fazer aquela busca lá para entregar o livro, ele se procurar por título ou por autor, você vai digitar, a partir de 3 caracteres ele já faz a busca e vai devolver um livro ou mais. Se devolver mais, você vai escolher qual a dia daquele livro para poder fazer a devolução, e ele vai retirar aquele livro da estrutura de dados que está sendo utilizado naquele momento. E por fim não, né?
ainda tem essa questão de esse método de listar fila de empréstimos, que é um requisito também. Emprestar livro, devolver livro, listar. Não tem. Foi um plus a mais que eu deixei. Caso você queira ver o histórico de quantos livros você já pegou emprestado e já devolveu, lá também eu criei essa opção de você exibir todos os livros ali e utilizando também a estrutura de dados do tipo fila para consultar esses livros que fizeram essas operações. Muitas das vezes, assim, como eu disse aqui anteriormente, foi um plus a mais que eu deixei. Muitas das vezes você você compra naquela loja muitas vezes e às vezes a loja, para fidelizar o cliente, ele quer saber lá quantas compras você tem para quando chegar num determinado número de compras que você fez, você ganhar um vale de desconto, um brinde, alguma coisa assim do tipo. Isso é muito utilizado nos softwares comerciais. Tenho certeza que se um dia vocês ainda não viram, quem não trabalha com software comercial, quando você for trabalhar em algo assim, você vai ver muito disso aí. Muito mesmo, para você ou criar ou fazer manutenção. Eu posso aproveitar o gancho? Sim, à vontade. Eu tô começando eu vou começar uma série essa semana, perdão, no meu LinkedIn. Eu vou estar explorando, e depois inclusive vou ter que conversar com o Renato para poder passar para a galera. Eu vou explorar a construção de um e-commerce para sistemas digitais, para equipamentos digitais, equipamentos hardware, tipo uma Kabum, 1 terabyte. Eu vou desenvolver isso em formato de microservice. E aí a gente vai cair bastante nessa questão aí que o pessoal chama de sistema de recomendação. Conforme o pessoal vai... Só para deixar um spoiler. Continuando aqui, tem essa funcionalidade de listar a fila de empréstimo, que também vai ser exibida quando o programa estiver funcionando, para vocês não só verem o código, mas também verem funcionando onde é que está sendo aplicado. E o listar histórico. Caso você tenha feito empréstimo dos livros, mas não tenha devolvido, o histórico vai aparecer limpo. Caso não, ele vai aparecer o histórico dos livros que você pegou emprestado. Esse plus aqui de CSV, eu acredito que esteja mais no desafio extra. Desafio extra. Implementar a persistência simples, salvando dados em arquivos .txt ou .csv. Eu deixei de uma forma um pouco dinâmica essa questão aqui. Inclusive, quando o programa ele é executado da primeira vez, eu já cadastrei 10 livros lá, os best-sellers, os livros mais vendidos no mundo, e ele automaticamente já está salvando num arquivo CSV. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. E caso não tenha também a parte de pastas criadas, o caminho específico lá para estar salvo, eu também já deixei que o programa faça isso automaticamente. Não precisa você criar uma pasta lá específica, ele já vai criar automático ali para você. E o que mais? Tem mais do desafio? Não, essa questão do plus lá que eu disse que tinha, mas dessa parte do desafio extra. Também se encontra aqui essa parte do CSV e o tratamento de exceções. Eu também fiz esse tratamento de exceções. Pela parte da biblioteca, carregar CSV, salvar CSV. Ok. Deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Eu acho que só ficou de explicar os métodos iniciais. Isso. Esses métodos que eu criei aqui, eu era para ter deixado organizado lá na parte final, não nessa parte para não confundir tanto, mas tá tudo bem.
Isso depois eu organizo melhor o código. Esse método aqui, esse sensitive título, nada mais é do que caso você vá trabalhar lá com vamos dizer assim, vogais que tem acento, acento agudo, acento circunflexo e tal, ele vai retirar aquilo para você e vai deixar de uma forma organizada, mostrando sem os espaços, os espaços está sendo modificado aqui, substituído, na verdade, por esse tracinho aqui, o final de menos, tanto faz. E ele vai deixar salvo da maneira que foi feito aqui no método toString. Eu vou mostrar aqui para vocês o... Cadê? Eu tenho que executar aqui o main. Ó, perceba que assim que ele executou o projeto aqui, a classe principal, ele criou aqui um arquivo CSV e eu já tenho aqui na classe main os 10 livros aqui que eu falei que já são inicializados e já são salvos. Aí o formato que vai ficar é na parte... Deixa eu ver aqui. Não, é na hora que salva no arquivo. Ainda não tenho nenhum salvo no arquivo, não. Então deixa eu demonstrar aqui para vocês. Bem, como eu já tenho esses livros, para garantir, para mostrar para vocês, deixa eu listar aqui esses livros, listar... Deixa eu ver aqui qual que eu vou utilizar. Vamos utilizar a opção 4. Listar livros por ano. Aqui ele já deixa pega aquele método lá que eu expliquei, que é por ordem crescente, e vai do menor até o maior. O último lá que eu criei, que inclusive esse aqui foi até eu que fiz. Coloquei até minha autoria, mas não fui eu que fiz. Vamos escolher aqui. Vamos tentar adicionar um novo livro para eu mostrar lá na parte onde vai ficar salvo tanto o TXT como o CSV. Deixa eu pegar aqui um título qualquer. Deixa eu colocar aqui Spring. Spring Boot, tá bom. Autor. Eu vou escolher aqui um nome qualquer, sei lá. Maria Lima. O ano. Vou colocar o ano de 2022. Gênero. Vou criar aqui na área tecnologia. Ele já foi salvo nas estruturas de dados, e aqui ele pergunta se você quer salvar ele em um arquivo TXT ou TXT não, ele apenas pergunta se quer salvar em algum arquivo. Se eu digito sim, ele pergunta se eu quero salvar ele no TXT ou CSV. Eu inicialmente vou escolher o TXT aqui. Livro salvo com sucesso. Se eu for lá agora nessa pastinha e verificar, às vezes isso ocorre. Ó, agora sim. Ó, vocês estão vendo que a forma como foi salvo aqui os dados, ele está igual ao que eu declarei aqui no toString. Daí você vê a aplicabilidade aí do método, onde você salvou exatamente aqui quando for utilizar o arquivo. Ele tem o AD 12, voltando lá no sistema. Se eu for listar os livros novamente, aqui, ó, a opção 12 desse livro.
A opção de remover livro. Vamos remover aí o livro. Ó, aqui, como eu disse a vocês, já foi algo que eu deixei a mais para ficar melhor para o usuário. Você tem a opção de digitar o ID, o título ou o autor. Vamos pensar que deixa eu ver se tem algum autor duplicado aqui. Cadê? Harry Potter. Harry Potter. Tem. Eu vou digitar apenas essas 3 primeiras letras que são obrigatórias. Caso eu digite uma, ele vai dar a opção inválida. Se eu for novamente... não, isso por autor. Digitar só o R. Ó, a busca deve ter pelo menos 3 caracteres. Deixa eu digitar o autor novamente e eu colocar lá. Ele vai me trazer todos aqueles autores que possuem alguma palavra lá com uma terminação ROW. Mesmo... E eu expliquei lá que tinha a questão de os casos de letra maiúscula, letra minúscula, ele ia tratar da mesma forma, trazendo tudo. Isso vai depender de acordo com a necessidade de cada um, mas para essa situação eu verifiquei que era melhor fazer, ficaria mais dinâmico aqui para o usuário. Como ele trouxe mais de um livro, eu tenho que automaticamente escolher aqui qual o ID do que eu vou fazer a deleção. Caso eu digite um ID que não exista, ele vai dar o erro lá da mensagem não encontrado. Voltando novamente, eu fazendo aqui por autor e... Deixa eu ver se eu consigo buscar o livro lá que eu... O autor daquele livro lá do Java Core, que eu inclusive coloquei meu nome. Se eu digitar realmente as 3 primeiras letras e corresponder a algum livro desses, e só tiver um na estrutura de dados, ele já vai apagar diretamente. Poderia também ele, ao digitar, exibir a mensagem e depois pedir para você confirmar se realmente é aquele que você quer fazer a deleção. Mas como não tinha nenhuma regra em relação a isso, um requisito para isso, eu deixei dessa forma. Mas também poderia ser uma melhoria já no sistema, essa questão. Tanto é que se eu for fazer a listagem de novo, ele pula do 10 para o 12. O código 11 lá que foi excluído, ele já não aparece mais. Vamos lá para a próxima, o buscar livro. Buscar livro por ID. Vamos tentar o ID. Vamos tentar número 1. Está aqui, código da 20. Está retornando normal. Essa busca aí, lembrando que foi feita com a estrutura de dados do tipo map, chave valor, para ele buscar lá de acordo com o ID. Olha a hora, só tenho 5 minutos para terminar de fazer todas as opções aqui para você. Buscar por título. Deixa eu ver aqui um título. Eu coloquei Spring Boot, né? Vamos colocar Spring para ver se ele... Ele trouxe o livro lá que tem no título Spring Boot. Como eu já fiz a opção 4, eu vou passar diretamente para a opção 5, que seria emprestar livro. Aí aqui, ele pergunta se você quer fazer essa busca por ID, título, autor. Eu acredito que ficaria melhor você escolher, quando você quer pegar um livro emprestado, pelo título dele. Vamos pegar o livro de Spring. E ele trouxe aqui o livro que corresponde ao título Spring. Ele tem a informação do ID 12 e você vai ter que confirmar qual o ID para fazer esse empréstimo. Fez o empréstimo, está confirmado. Se você for verificar
esse livro, a opção 9, fila de empréstimo, ele está dizendo que você tem esse livro emprestado, que foi feito, e eu vou mostrar agora que ele não está ainda no histórico de devolução, ou seja, o livro foi emprestado, mas ainda não foi devolvido. Eu agora vou utilizar a opção de devolver livro. Como só tem um livro na estrutura de pilha, eu posso, como eu sei que aqui só tem um mesmo que foi confirmado, se eu digitar a palavra próxima, ele já vai devolver esse único elemento que tem. Mas também, se ele tiver mais de um, você pode buscar tanto o livro pelo ID, pelo autor, pelo título, ou se você pegar o próximo, vai ser o primeiro que você pegou emprestado, que ele vai ser o primeiro não, o último que vai ser pegou emprestado para ser devolvido. Deixa eu só... eu vou digitar próximo aqui. Livro devolvido. Se você agora escolher a opção 10, tem o histórico de devoluções, que você realmente pegou o livro emprestado de Spring Boot e você já fez a devolução. Deixa eu ver se tem mais alguma opção. Sim, tem as opções 7, listar por autor. Ele vai colocar os livros em ordem alfabética pelo título, e também tem a questão de... não, eu acho que 8 é por autor. O 7 eu digitei a opção 7, que era colocar os livros por ordem alfabética do título. A opção 8, que é listar por autor, a ordem alfabética seria os autores. Alguma dúvida do funcionamento assim do projeto? É bom vocês pegarem mesmo e irem testando ele, fazendo algumas alterações que vocês desejam para melhorar. Outra opção que eu dou, que cairia muito bem aqui nesse projeto, seria você criar a questão, uma camada de testes. Seria muito bom para você testar os métodos lá da classe biblioteca, para ver se garantir uma assertividade desses métodos melhor. Ou então pegar esse projeto e dizer assim, eu vou desenvolver agora uma API. A classe livro não vai ser mais uma classe apenas, vai ser uma entidade. A classe biblioteca, ela não vai ser mais uma classe simples, ela vai ser um service. E você monta o service da forma que fica melhor para o seu entendimento. E até bom pegar esses desafios que estão iniciais e você melhorar eles, que você tanto vai estar estudando, como você vai estar praticando. Porque é algo que eu digo muito ao pessoal, a colegas da área, que eu digo, gente, não parem de programar, não parem de exercitar, porque isso é o que não faz perder o nosso raciocínio e deixa a gente com uma mente mais ativa, mais pensativa até mesmo para resolver problemas. Alguma dúvida até aqui? Ou algum comentário a mais? Já chegou no meu tempo limite aqui. Bem, finalizando aqui o programa, dúvidas estou à disposição, pessoal. Podem mandar dúvidas lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Discord. Se alguém tem adicionado aí no LinkedIn também, pode perguntar, trocar conhecimento também, fique à vontade. Não vou responder imediatamente, rápido, pois eu posso estar no horário de trabalho ou nas minhas aulas de pós-graduação, mas assim que eu tiver um tempo realmente e eu souber poder ajudar, contribuir com alguma coisa, eu vou tentar ajudar cada um de vocês. Ok? Então, muito obrigado. E siga aí, Renato. Muito obrigado também pela oportunidade. Muito obrigado aí, tá, Adelino, por compartilhar esse conhecimento, tá, e apresentar esse projeto para a comunidade.